dia 37, números de 2 a 6. Números 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas de sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zoar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi de 151.450 homens. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi de 108.100 homens. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército será de 62.700 homens. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O líder de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi 157.600 homens. Esses marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas, contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com os seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Números 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú
Entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações das próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique aos levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e aos seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar dos santuários terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre homens como entre rebanhos, serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte aos levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os de sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Amram, Issar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meratitas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs Anramitas, dos israelitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os de sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar ao lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios, do santuário os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 6.200. O líder das famílias dos clãs Meratitas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, dos seus travessões, das colunas com bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor,
com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os de sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e dos rebanhos dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 quilos, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e a seus filhos a prata para o resgate, conforme a ordem que receberam do Senhor. Números 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e suas famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para a iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário e depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos, a carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os seus artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão.
São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e de óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: Não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. E o Senhor disse a Moisés: Faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meraritas, conforme os seus clãs e as suas famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a sua tenda, com as suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total dos recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs dos meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés e Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés,
a cada um designado o seu trabalho, e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Número 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, todos os homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde eu habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz a propiciação pelo pecado, pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto do seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco da água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará no altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento, sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem,
porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Número 6. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as suas cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor, e ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou irmã ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a sua cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, terá ele que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote e entrará na tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Esse é o ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos de melhor farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com oferta de cereal e oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo de sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido de carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber o vinho. Esse é o ritual do voto do nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. Eu os abençoarei.